Então, meu nome é Dani, eu tenho 34 anos, né? Mas a gente está aqui para falar desses 34 anos. Então, a minha luta pela vida ela começa quando eu nasci, né? Um parto muito difícil, um parto com eclâmpsia e o cordão umbilical enrolado, né, no meu pescoço, e eu nasci aí quase morta. Então daí eu já começava a luta pela vida e não sabia que a minha vida seria de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, né? E o tempo passou, tive uma infância feliz, né? Passei parte dela em Uaíba, né, na Zona Oeste, e depois eu fui para Santa Cruz. A gente morava numa casa muito simples e as coisas foram mudando e meu pai sempre foi camelô. Ele faz um serviço de pedreiro, mas ele sempre foi camelô. E aí, né, eu acabei seguindo os passos dele muito cedo, porque com 15 anos, né, veio também a descoberta da sexualidade. E aí eu me descobri, né, homossexual. E a minha família é muito tradicional, né, então foi muito difícil essa aceitação para os meus pais. Então a minha luta começou aí. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Que eu peguei, meu pai já era camelô, então já tinha meio que aquela visão. E aí eu peguei e fiz um gancho de baile e falei, eu vou trabalhar aos finais de semana, né? E essa parte da minha vida foi muito conflituosa com os meus pais, né? Eu acho que pra todo mundo aí, essa fase da vida, acho que é um pouco complicado. Mas nós superamos tudo isso, eu comecei a trabalhar e com 18 anos, né, eu saí de casa e fui viver um relacionamento. E aí eu continuava trabalhando aos finais de semana vendendo bala dentro do ônibus, eu comecei no ponto do 627. Lembro até hoje, meu bordão é quem chamou. Então se você chegar na Tijuca no 627, vão te dizer aí quem sou eu. E eu entrava dentro do ônibus e vendia pra caramba, eu vendia muito, né? E eu gostava de fazer isso. Não era ruim não, viu? Eu gostava e eu me dava muito bem com todo mundo, sempre cercada de pessoas e me dava muito bem com as pessoas, né? E isso ajudava na hora da venda. E aí depois eu parei de trabalhar lá e eu consegui um ponto fixo, né? Que é o ponto final do 629, que é onde a galera me abraçou muito ali naquele lugar. E aí eu comecei ali a vender e aí também comecei a ganhar melhor, né? E aí Deus foi realizando os meus sonhos, né, ali. Eu tinha vontade, né, eu tinha um sonho de ter uma moto e eu consegui comprar essa moto, né? E eu engravidei aos 27 anos, né? E como tudo na minha vida é um grande presente. O presente que Deus me deu foi meu filho, né? Com 27 anos eu descobri que estava grávida. Como eu já falei, tudo que acontece na minha vida é meio que assim, sabe? No estalo. E eu descobri que estava grávida do meu filho, ele estava com 5 meses. 5 meses e meio. Eu não tinha barriga, não tinha nada, ninguém dizia que eu estava grávida, né? Eu achava que eu estava doente, olha só. E a doença era um menino lindo. Se chama Carlos Daniel, Carlos porque é o nome do meu pai. Daniel, né, porque é o meu, né? Muito difícil deduzir. E aquele pessoal ali do 629 me abraçou de uma forma que eles ficaram sabendo que eu estava grávida, o filho já estava para nascer e eu não tinha nada. E aí uma cliente falou pra mim assim, faz um chá de fralda, faz aqui. E eu fiz ali na rua aqui esse chá de fralda. Meu filho parou de usar fralda e eu ainda tinha fralda que ganhei lá. E foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? E aí fui criando meu filho, foi dando tudo certo, né? Os meus pais sempre me ajudando. E eu voltei, né, a viver sozinha, como eu vivia antes, depois de terminar meu primeiro relacionamento. E meu filho ficou com os meus pais, né? Eu tinha que trabalhar, eu morava em Santa Cruz, trabalhava na Tijuca. É uma coisa muito difícil, você morar muito longe do trabalho e conseguir conciliar isso com a sua família. Então eu decidi por deixar ele lá e fazer as visitas de final de semana, né? Ou quando dava, né? Final de semana eu não trabalhava, quando eu trabalhava na rua. E aí minha vida tava tudo muito bem, eu achava que tava tudo no meu controle, né? Que tava tudo bem. Eu tinha alguns sonhos, eu nunca tive vergonha de ser camelô, mas eu também não tinha orgulho. E em 2018, no dia 28 de maio, eu fui... Me emociona um pouco ainda, gente, mas não é de tristeza não, viu? É de alegria.
porque foi muito bom isso pra minha vida. Naquele momento eu não conseguia ver o quanto foi bom esse momento ruim que eu vou contar pra vocês. Mas hoje eu vejo o quanto foi bom e o quanto isso me fez crescer. Eu costumo dizer que tem uma música que fala que eu aprendi a ganhar perdendo, eu aprendi a subir descendo, doeu, mas eu cresci. Cresci diminuindo, cresci desaparecendo, mas eu cresci. E hoje é assim que eu vejo. Nesse dia 28 de maio de 2018, eu lembro que estava na época daquela falta de gasolina, né? E eu, nesse dia, decidi não ir trabalhar. Falei, eu vou ver meu filho hoje. Só que tava naquela falta de gasolina, eu acordei cedo, fui pro posto, fiquei na fila, né? Pra esperar, pra poder abastecer. E ali eu fiquei, passei parte da tarde ali. E por volta de 5 da tarde eu saí do posto, abastecida, né? Na verdade eu botei num galão. E o tanque não estava cheio, mas o galão estava cheio nas minhas costas, né? E aí eu saí dali de Irajá, peguei a Avenida Brasil para sentido Santa Cruz. E ali perto do Palácio, as testemunhas disseram, porque eu não me lembro de nada do que aconteceu. O sofrimento que eu passei naquele momento de estar na Avenida Brasil, assim, mais ou menos 50 km por hora. Eu estava na faixa do canto, né? Na faixa da direita do canto. E vinha devagar porque o trânsito estava lento. O trânsito, isso eu ainda me lembro, né? Mas depois disso eu não me lembro de mais nada. E a testemunha, a minha moto, quando o carro bateu, o táxi bateu na traseira da minha moto, ele bateu a 100 km por hora e eu estava a 60. Né? Ele me jogou a 3 metros de altura. A minha moto foi parar embaixo do carro da frente. E quem me contou a minha história, né, essa história do acidente, foi o rapaz que a minha moto foi parar embaixo do carro dele. Eu caí de costas no chão, com a mochila nas costas e o galão cheio de gasolina. E foi esse galão cheio de gasolina que não me deixou quebrar mais parte da minha coluna. Eu quebrei a L1, quebrei a bacia em 3 lugares, né? Quebrei o acetábulo, tem um parafuso ali, e no osso ilíaco. Eu tenho 2 parafusos nesse osso na bacia. E dali eu fui pro hospital, pro Albert Schweitzer lá, em Realengo. Eles me levaram pra lá, emergência, tudo. Né? E eu não me lembro, eu só me lembro de ter acordado lá no hospital já, sem saber muito bem o que tinha acontecido. Quem tava lá nesse dia era meu irmão. E ele me contou tudo o que tinha acontecido, né? E ali a gente fica meio perdido. Só quem sabe do que está acontecendo com você é a sua família. A sua família, os médicos. Mas eu já sabia que eu não sabia quando eu ia sair de lá. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu estava ali, eu estava lá, eu trabalhava, eu saía, eu ia para casa da minha mãe, ficava com meu filho. E a moto me possibilitava tudo isso, né? Tudo muito rápido, né? E eu fiquei ali no hospital, quebrada por 15 dias, aguardando uma cirurgia. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada, porque eu queria sair dali, né? Eu queria levantar, eu queria fazer as minhas coisas, eu queria ver meu filho, que eu fiquei sem ver porque ele não podia ir lá me visitar, não era legal pra ele me ver ali. E no 13º dia, no 12º dia, a minha mente já começou a não funcionar mais. Né? Eu comecei a ter alguns picos ali, alguns pequenos surtos ali, naquele hospital, por querer sair de lá. E eu não podia sair. Eu não podia tomar banho, né? Eu tomava banho na cama. E na minha cabeça só ia durar o tempo que eu estivesse no hospital. Então meu desespero era sair de lá. Eu queria sair de lá de qualquer jeito. Então, aí veio a cirurgia no dia 11 de junho de 2018. E quando saiu o exame, foi dito que eu não precisaria operar a minha coluna L1, porque ela tinha se consolidado sozinha. Ela tinha voltado para o lugar. Mas a minha família já sabia que se eu tivesse que operar a coluna, eu não andaria mais. Aqueles 15 dias eram necessários para que eu operasse, não eu precisasse operar a coluna e continuasse a andar, né? E foi isso que aconteceu. E eu fui para a cirurgia às 10 horas da manhã, saí da cirurgia por volta de 6 da tarde,
né? Querendo saber como é que foi, né? E disseram que foi um sucesso a cirurgia. Só que um sucesso pra mim era sair do hospital andando, isso não podia acontecer. Nessa operação da bacia, eu descobri que esses dias, esses mais ou menos aí 20 dias no hospital, deitada, era só o começo. Mas 3 meses me esperava sem que eu pudesse levantar, né? Sem que eu pudesse sair de lá. A minha cama ficava na sala, né? Quando eu saí do hospital, houve uma grande comoção de todos os meus amigos, porque graças a Deus, apesar de às vezes me sentir autossuficiente, de querer sempre fazer tudo, tomar a frente de tudo, fazer tudo, decidir a minha própria vida, eu tive que aprender a lutar, a tomar a frente da minha vida, sabe? A fazer as coisas por mim. E eu sempre fui cercada de bons amigos, não muitos amigos, mas de bons amigos. E uma amiga minha tinha me prometido que ela me tiraria daquele hospital, porque pra mim a solução era sair dali. E não tinha ambulância pra me levar pra casa. E ela tinha me prometido na manhã que eu recebi alta, que ela me levaria pra casa naquele dia. Só que não era possível porque não tinha ambulância pra me levar pra casa. E ela namorava uma mulher, a Verônica, né? Que ela trabalha na SAMU, né? No resgate do SAMU. E ela ligou pra essa menina, ela falou, olha, de graça eu não consigo, mas eu consigo pela metade do valor. E aí todos os meus amigos se juntaram, né? E conseguiram pagar esse valor e me levar pra casa naquele dia, e ela cumpriu a promessa, né? E eu não fui pra casa da minha mãe. Eu não fui porque Santa Cruz é muito longe, e os meus amigos disseram o seguinte: você vai ficar lá, você vai ficar com a sua mãe, que já cuida do seu filho, né? Eu lembro disso com muita alegria. Você já cuida do seu filho, e a gente não, a gente trabalha, mas nós somos solteiras e nós vamos cuidar de você. E aí a Edivânia me levou pra casa dela. Me levou naquele dia, por volta de 10 horas da noite, ela cumpriu a promessa. Conseguiu uma ambulância e me levou pra casa dela, né? As minhas coisas já estavam lá na casa dela, porque eu morava de aluguel. Eles já tinham agitado tudo, já tinham tirado as minhas coisas da casa, já tinham guardado as minhas coisas, né? E eu fui pra casa dela. Ela montou a minha cama, tinha um quarto lá, mas ela montou a minha cama na sala. Com todo amor, com todo carinho. Os meus amigos fizeram isso, para que eu não me sentisse sozinha. Porque eu acho que elas sabiam o quanto ia ser difícil, né? E elas se revezavam para cuidar de mim. E se eu disser pra você que a minha família não teve uma despesa com nada, teve com um pacote de fralda, que foi quando eu cheguei no primeiro dia. Daí a gente não teve despesa mais, porque o pessoal ficou sabendo, sabe? E aí as coisas começaram a chegar. Era fralda, era lenço umedecido, era shampoo, condicionador, desodorante, sabe? E aí eu comecei a receber a ajuda das pessoas demais. As pessoas que estavam sempre ali do meu lado, sabe? Mas eu tinha amigos. Eu tenho amigos que fazem parte da minha vida, graças a Deus, até hoje, né? E eu passei 3 meses vendo tudo acontecer só naquela janela. Era sol, era chuva, foi muito difícil, eu surtei várias vezes. Os meus amigos acharam que não ia aguentar. Meu irmão sempre ali ajudando, minha mãe também sempre lá me visitando, levando meu filho lá pra me ver. A minha família toda do meu lado, meu irmão mais velho também, me apoiando, né, me ajudando com o que podia. Os meus amigos também, porque eu posso falar que tenho amigos e tenho amigos de verdade. Mas eu sabia que Deus estava ali. Eu não sabia que ia melhorar, não. A gente, quando passa por uma situação muito difícil, a gente não consegue ver saída, a gente só consegue ver o quadrado. Tem porta, mas às vezes a gente não consegue enxergar, né? E eu só pedi a Deus que me tirasse dali, sabe? Porque ninguém podia me ajudar. Eu estava acostumada a me ajudar também. E por mais que todo mundo fizesse, só Deus podia me tirar dali, sabe? E assim foi a minha trajetória durante 3 meses, deitada
E quando chovia eu chorava às vezes de noite, às vezes eu escondia o choro também. Para os meus amigos não verem, né, também. E aí entrou a parte de aprender a pedir, sabe? Aprender a pedir ajuda. Porque tudo eu não conseguia fazer nada sozinha. E pedir ajuda pra mim sempre foi muito difícil. E aí eu comecei a pedir ajuda. Isso foi me fazendo entender, não naquele momento, né, mas foi me fazendo entender agora. E aí eu tinha uma consulta médica, né? E ansiedade ali, várias crises de ansiedade, né? Numa dessas eu tentei levantar, cair. Isso podia ter me prejudicado, mas Deus estava ali sempre tomando conta. Eu fui para essa consulta, né? Me tiraram de ambulância, eu ainda não podia me locomover. E eu fui na maca de ambulância. Eu achei que quando chegasse nessa consulta, eu ia já poder fazer alguma coisa depois de um mês. E eu fui para a consulta e eu voltei arrasada, porque o médico falou que ainda tinha mais uns 2 meses para enfrentar. E aí as coisas foram só piorando, o meu psicológico foi só piorando e não tinha ajuda psicológica também, né? Segunda consulta, o médico depois, aí 3 meses, né, mais ou menos, e aí o médico me autorizou a botar um pé no chão. Só que veio o excesso de amor, né? O excesso de carinho, o excesso de cuidado. E os meus amigos não deixavam eu fazer isso. E aí a autossuficiência foi tomando conta de mim ali. E uma parte muito importante pra mim também foi o primeiro banho que eu tomei, gente. Depois de 3 meses, tomem banho. Porque tomar banho é muito gostoso. A primeira vez que elas me tiraram da cama e me botaram pra cadeira, né? Pra cadeira higiênica, elas me levaram pra fora porque não dava pra entrar no box com a cadeira. E elas encheram aquele balde assim de água fria, né? E me botou na cadeira e jogou assim na minha cabeça. Primeiro banho depois de 3 meses. Porque eu tomava banho no leito, né? E depois aí passou, né? E aí eu fui pra casa da minha mãe, porque aí já ficou mais difícil pra elas lidar com além do meu psicológico estar abalado, de eu não poder fazer as coisas, com a parte do eu querer fazer as coisas, né? E aí foi a melhor coisa que elas fizeram por mim, foi falar assim, olha, dona Nilcéia, nós fizemos até aqui. Dona Nilcéia é minha mãe. Agora é com você. E aí eu fui pra casa. Mãe, né? O que você pede pra uma mãe que ela não faz por você? Né? E o médico já tinha autorizado a colocar um pé no chão. E aí nós conseguimos um andador, meu pai conseguiu um andador, né, pra mim. E meu pai me trouxe aquele andador e foi, eu acho que o melhor presente que meu pai me deu em toda a minha vida. E ali eu comecei a ir ao banheiro sozinha. Eu ficava muito deitada ainda nesse período, mas eu comecei a ir ao banheiro sozinha. E aquilo ali foi uma conquista muito grande pra mim, né? E aí no 4º mês veio a última consulta, a volta lá no Albert. E aí o médico falou, enfim, agora você pode devagar ir colocando os 2 pés no chão e começar a fisioterapia. E aí, cadê o dinheiro pra fazer a fisioterapia, né? De graça demoraria pra caramba. E aí mais uma vez Deus vai lá e coloca pessoas no seu caminho. E eu fiz aí mais ou menos umas 30 sessões de fisioterapia com pessoas que mais uma vez me ajudaram, né? Meu irmão, minha família. E fui ali de andadorzinho ali, minha mãe me levava no shopping, eu ia de cadeira de rodas, fiquei na cadeira de rodas uns 2 meses, saindo com cadeira de rodas. Mas ali eu já conseguia estar um pouco mais feliz, né? Porque eu queria sair da cama. E o objetivo foi alcançado. Eu não sabia ainda como ia ser a minha recuperação, se eu ia voltar a andar, como é que ia ser tudo isso. Mas sair da cama eu já tinha saído. E deixar de ver o sol pela janela, e deixar de ver a chuva pela janela, voltar a sentir o sol na minha pele, porque eu não podia sentir, voltar a sentir o vento bater no meu rosto. E isso não tinha preço. E vamos voltar a trabalhar então. Vamos voltar a trabalhar. Meu pai sempre trabalhou lá na Tijuca, no ponto final do 622, é perto do meu, e ele começou a me ajudar, ele levava as coisas pra mim. Graças a Deus as coisas melhoraram, né? Isso é difícil porque quando a gente chega aos 30 anos, a gente espera que a gente vai cuidar dos nossos pais, né? Como eles cuidaram da gente. E aí, de repente eu me vi ali com meu pai e minha mãe cuidando de mim novamente. Hoje os meus pais, eles não pensam igual a mim, mas eles me aceitam.
E se por um momento, quando eu tinha lá 15, 16 anos, quando, né, a gente vivia num conflito muito grande por causa da minha homossexualidade, e eu achava que os meus pais não me amavam do jeito que eu era, hoje os meus pais, eu posso dizer que os meus pais me amam do jeito que eu sou. E eles me amam incondicionalmente, sempre foi assim. Mas as circunstâncias da vida às vezes te levam a acreditar que não é bem assim que funciona. E hoje eu vivo um relacionamento dos sonhos com meus pais, né? Eu namoro, né? Namoro com a Letícia e ela estava desempregada. E ela começou a trabalhar na Celares. E aí eu acho que começa aí a minha história profissional aí na Celares, né? Mas esse tempo curto, ela fala muito bem na Celares, né? Poxa, cansa muito, é trabalhar em pé, eu não tô aguentando, é assim, tá, gente? Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. E aí eu acho que depois de um mês ela acabou saindo da Celares, saiu muito bem. Mas falava muito bem da Celares. Só que trabalhar em pé pra ela não dava, era um grande desafio e que ela não conseguiu aí, né? Talvez enfrentar porque doía muito e tal, as pernas. E aí ela mandou, depois que ela saiu da Celares, mandou o dia da entrevista na Celares, eu não me lembro qual dia que era. Só que quando eu olhei o anúncio, eu não me lembro muito bem e eu também não fiz questão de ler quando vim pra cá, gente. E eu olhei aquele folder e o que me chamou a atenção foi o seguinte: se você tem brilho nos olhos e é comunicativo, alguma coisa assim, não sei se falava alguma coisa do sorriso, né? Mas o que mais me chamou a atenção, a frase que mais me chamou a atenção é se você tem brilho nos olhos. E o que eu mais vejo em mim quando eu olho no espelho é o brilho que os meus olhos trazem. E eu tinha isso. E aí eu perguntei pra Daniele como é que funcionava a questão de salário. Ela falou: olha, Daniele, dá pra tirar uma grana, porque trabalhando na rua, gente, às vezes a gente pensa que a pessoa trabalha na rua e passa por dificuldade. Se você trabalhar bem, se você se dispor a trabalhar bem, você ganha muito bem. E meu salário girava em torno de 2 a 2.500, né? Dezembro eu chegava a fazer 5 mil. Eu dobrava meu salário e fazia meu 13º. Verão eu vendia muita água, né? Então eu tinha uma boa condição de vida, né? E eu falei: caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo viver com essa grana? Isso tudo passando pela minha cabeça ali. Falei: caramba, mas a Daniele, cara, a Daniele é saudável, não conseguiu. Eu acabei de me levantar. Será que eu posso fazer isso? Acho que não consigo fazer isso. E aquela mistura de sentimentos na minha cabeça, né? E eu me arrumei minha roupa à noite, acordei e vim, cara. E foi um sacrifício grande pra mim, pra caramba, sabe por quê? Porque eu ainda usava muleta. Como é que eu ia vir pra uma entrevista de emprego de muleta? Do qual eu ia ficar em pé o dia inteiro trabalhando. E eu falei: caramba, e agora? Eu não tinha saído sem muleta ainda. Tá, o que eu faço? Eu vou levar a muleta e eu deixo com alguém lá, uma banca de jornal, sei lá, qualquer coisa parecida, né? Falei: caramba, não vou fazer isso não. Vai que eu não encontro ninguém pra deixar essa muleta. O que eu vou fazer com essa muleta? Eu vou jogar fora? A muleta era emprestada, né, gente? Então eu não podia nem jogar a muleta fora. E aí, falei: não, eu vou sem mesmo. E aí eu tava com um dinheirinho, né? Peguei o 315 e soltei aqui no Barra World. Sendo que eu falaram: é atrás do Barra World. Mas eu falei: atrás do Barra World? Não vou aguentar andar até lá, né? Mas ali eu tava meio que me tremendo de pavor já, né? Porque eu subi em ônibus sem muleta, né? Tudo aquilo, né? Mas foi crucial, porque dali eu quase não precisei mais usar ela. E aí eu vim, peguei um Uber, soltei ali no ponto, peguei um Uber dali, do ponto até aqui, era muito rápido. Eu falei: caramba, é pertinho, né? Mas fazer o quê? E aí eu cheguei aqui, né? E eu fiz a entrevista e tudo, preenchi, eu lembro que eu coloquei: quanto você quer ganhar, sua pretensão salarial? R$2.000. Eu falei: bom, se me mandarem embora aqui agora, quando olharem que eu quero ganhar R$2.000, é porque dá pra ganhar R$2.000, né? E aí, tá, pegaram lá minha ficha e eu continuei ali. E aí fiz o primeiro processo, e é dinâmica, né? E aí eu pensei que eu não fosse passar, né? Passei na primeira fase, sendo que na primeira fase, né, o pessoal falou pra mim que eu tinha quase brigado com a Esther, né? Porque teve a dinâmica e a gente tinha que falar sobre aquilo, né? E eu não sou uma pessoa muito de concordar de primeira, não.
E aí a gente ficou ali conversando, debatendo e tal, não sei o que. E aí a Esther me deu uma resposta, né? Que aí acabou com todos os meus argumentos. E eu, tá bom. E acabou ali. E eu pensei, caramba, e agora? Eu não vou passar disso não. E aí de repente eu fui embora. E eu falei, caramba, eu no ônibus indo embora já, voltando, saindo daqui, né? Do Escriba. Já me ligaram, olha Dani, você passou na primeira fase. Amanhã você vai, amanhã ou outro dia, eu não sou muito boa de data não, gente. Você vai conversar com os supervisores. Marcaram lá no Barra Shopping, né, no New York. E eu fui, conversei com eles, aí só tinha um rapaz lá me esperando, não me lembro também os nomes, né? Sou ruim, gente, sou ruim, preciso mudar isso. E aí eu conversei com um rapaz, né, com um supervisor, né? E ele falou assim, olha, vou esperar um pouquinho, porque o outro rapaz tá vindo aí pra gente terminar de conversar. Eu falei, pronto, não gostou, precisa de opinião da segunda pessoa. E agora? E aí ele me levou pra conversar com a segunda pessoa e a gente conversou junto. Ele falou, olha, tá bom, vamos lá. Tá, então é isso, conversei, falei tudo pra eles, expliquei. E assim, o mais legal é que eu não precisei esconder, sabe? O que tinha acontecido comigo. Era tudo muito recente. E se a Celares me aceitasse, ela sabia que de repente ela podia ter problemas com isso, né? Eu não era uma pessoa saudável para ficar em pé até 12 horas por dia, que foi o que aconteceu em dezembro, né? E a Celares aceitou. Não foi um desafio só para mim, não. Acho que foi para a Celares também. E passei ali, eles me ligaram, olha, vai fazer o exame médico, leva teus documentos que vai dar. E eu falei, e agora? E agora, meu Deus, o que eu faço? Como é que vai ser isso? Só fui, dali eu parei de pensar e só fui. Aí eu vim aqui e tal, trouxe meus documentos, a Esther me chamou pra conversar. Eu falei, caramba, esse povo conversa, né? Esse povo conversa, né? E aí a Esther me chamou pra conversar e ela falou assim, olha, fala da tua vida. Fala da minha vida? Fiquei meio sem graça assim. Falei, então é isso, aquilo. Eu tenho pouco tempo de operada, é um grande desafio pra mim. Eu nem sei como é que vai ser isso. E assim, super sem graça mesmo, desse jeito que eu tô falando aqui. E a Esther com um sorrisão, assim, sabe? Não, mas me conta, você namora? Falei, namorar não namoro não, assim, eu tô conhecendo uma pessoa, né, e realmente eu tava ali, né, conhecendo essa pessoa que me deu super apoio pra fazer o que eu faço hoje, que é vender na Celares. Não, vai sim, talvez você consiga, vai lá. Ela me apoiou muito, a Letícia. E com o uniforme já, com a blusa do trabalho, gente, uniforme. Eu nunca achei que um uniforme pudesse fazer você se sentir uma pessoa importante. E eu saí daqui me sentindo uma pessoa muito importante. Importante porque era uma realização que eu não sabia que eu podia conseguir, sabe? Eu achei que eu estava condicionada a fazer só aquele trabalho. A só fazer aquilo. E quando eu saí daqui com aquele uniforme, eu descobri que eu podia fazer muitas outras coisas, né? E a forma com que eu fui recebida foi muito importante nessa trajetória profissional, né? E eu saí daqui feliz, assim, sabe? Eu tinha, de repente, parado de andar de muleta, doía muito, era tudo muito difícil, eu sentia uma dor miserável, mas eu me sentia também muito feliz, né? Por estar tendo essa oportunidade, por estar num lugar em que eu não precisasse mentir. Se alguma coisa desse errado, deu errado, mas eu não menti, né? E dali eu fui, peguei um ônibus pra Barra, da Barra eu peguei lá pro Norte Shopping. Cheguei lá um pouco atrasada já, apreensiva, né? E assim foi a minha chegada na Celares. Eu sempre trabalhei com pessoas, mas eu sempre trabalhei com pessoas por 10 minutos, 15 minutos. Eram os meus clientes que paravam para conversar comigo, que perguntavam como eu tava, né? E daí eles iam embora pegar o ônibus deles. E aí, de repente, eu me vi trabalhando com pessoas 6 horas por dia. Ou seja, muito conflito, né, gente? E a gente batia um pouquinho de frente, eu e a Natália, tivemos muitos conflitos, eu e a Natália, mas pense numa pessoa sincera, verdadeira. Uma pessoa do qual você acredita
sem conhecer. E assim era a Natália. Eu acreditava em tudo que a Natália dizia, apesar da gente brigar. E a Natália fez uma coisa muito importante pra mim, que foi entender que tem milhões de pessoas parecidas comigo. E que da mesma forma que eu queria ser compreendida, eu tinha que compreender, né? E aí nós começamos a nos entender, eu e Natália, nos entender, né? E o primeiro mês foi assim, avassalador. Eu entrei batendo todas as metas semanais e consegui entregar, acho que 107% da meta naquele mês, naquele primeiro mês, na Celares. E eu tava muito feliz, apesar de passar por aquilo, só Deus sabe como. Porque ao chegar em casa era um trabalho muito doloroso, né? E levantar todos os dias para ir trabalhar era outro processo muito doloroso, porque era muito difícil, eu sentia muita dor. E aí eu fui começando a me abrir com ele, sabe? Me abri muito com o Jorge. E aí ele foi entendendo as minhas necessidades, entendeu? E ele foi entendendo as minhas necessidades, aí ele foi me apoiando, aí foi ficando mais fácil, e aí a equipe foi rodando, e aí pessoas diferentes foram entrando, e eu também fui aprendendo a ser mais esperta, porque apesar de trabalhar na rua eu não tinha muito aquela esperteza, tudo, né? E eu fui ficando mais esperta também. E aí veio a pandemia, né? E na pandemia, 3 dias antes da gente parar, da gente encerrar os trabalhos da pandemia, veio o intimato pra mim. Olha, a gente tem um desafio pra te dar. Você tem mais ou menos 3 mil e alguma coisa, não me lembro muito bem, pra vender nesse período. E se você não vender, você tá fora. E o que eu menos queria era sair, ser convidada a sair. Eu não entrei na Celares pra ser convidada a sair. Eu entrei na Celares pra sair quando eu quisesse, né? E aquilo me entristeceu muito, né? E eu fui pra casa pensar no que eu ia dizer, né? Saí do ponto, fui pra casa e eu falei, meu Deus, tudo isso aconteceu pra quê? Né? Eu já superei tanta coisa. E eu chorei muito naquele dia. Porque era como se alguém dissesse pra mim de novo, olha, você não pode ser mais, entendeu? Você não consegue ser mais. E aí eu falei pro Jorge, falei com ele e falei pra ele assim, olha Jorge, eu aceito o desafio. Sem muito acreditar que eu venderia 3 mil em 2 dias, né? E aí, antes de se encerrar aquela proposta, veio a pandemia. E a loja fechou. E a loja fechou e eu não fui mandada embora, né? E eu não fui mandada embora. E a Celares me segurou aí, né? Me segurou aí e eu fiquei. E eu passei os melhores meses da minha vida. Porque pela primeira vez eu tava em casa, segura, com a minha família, com meu filho, porque eu não tinha muito tempo pra ficar com meu filho. Eu passei os 2 melhores meses da minha vida. Né? A pandemia pra você foi o quê? Foi muito bom. Foi muito bom, fiquei muito feliz. Porque eu tava com as pessoas que eu mais amava e eu precisava daquele tempo. Eu não tive aquele tempo, nunca tive, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Nós voltamos e não teve uma semana até hoje que eu não batesse, que eu não entregasse o meu resultado, desde a volta, né? E aí eu tô aqui contando isso pra vocês, pra agradecer todos vocês que fazem parte da minha história, os que fizeram parte diretamente, os que fizeram parte indiretamente também, porque teve muita gente que ajudou indiretamente, né? E pra dizer que sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Por mais que você olhe para as circunstâncias e não veja lugares para sair, mas sempre vai haver uma saída. E sempre vão ter pessoas para te ajudar, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu tô aqui hoje porque teve pessoas para me ajudar. Então, acreditar nas pessoas pode fazer toda a diferença na sua vida, sabe? Assim como acreditaram em mim quando nem eu acreditava, né? Tem pessoas que podem acreditar em você mesmo como você acredita. Porque você olhando pra você mesmo, às vezes você não consegue ver a força que você tem. Mas se você tem pessoas, as pessoas fazem você ver essa força. Né? E foi o que aconteceu comigo. As pessoas que me cercaram, as pessoas que me ajudaram, é que me fizeram ver a força que eu carrego. Né? E a Celares, não tão menos importante ou mais importante do que as outras pessoas, me abraçou.
deu importância, viu a importância que eu tinha, viu o potencial que eu tinha. Não, você pode sim, você consegue sim. Sempre alguém falando, você tem um melhor atendimento, um dos melhores atendimentos que eu já vi na vida. Eu não sou ponta do meu quiosque hoje, eu não sou a que está no topo em questão de volume de vendas, né? Mas eu também acredito que o melhor nem sempre está em primeiro. Hoje eu acredito que o melhor nem sempre está em primeiro lugar. Para você ser o melhor, você não precisa estar em primeiro, né? Você precisa ser visto, né? E hoje eu me considero sim uma das melhores vendedoras da Celares. Mas eu posso dizer para vocês hoje que nós conseguimos. Eu não posso dizer nem que eu consegui, sabe? Eu acho que nós conseguimos.